Então, boa noite, Posso Silvia. compartilhar? Perfeitamente, já está liberado aí para você compartilhar seu PowerPoint. Podemos, seja bem-vinda, vamos dar início aí aos trabalhos. Tá dando para ver a tela aí direitinho? Perfeito. Gente, então boa noite a todos. Meu nome é Silvia. Eu sou fellow de cirurgia refrativa do Instituto de Ciências Médicas, junto lá com o Dr. Reinaldo. A gente faz cirurgias lá no ocular laser. Também sou especialista em retina e vítreo pelo Centro Oftalmológico e pela Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, tá bom? E hoje eu vou apresentar para vocês aqui o tema de infecção e cirurgia refrativa, o diagnóstico e o tratamento. Então, eu me baseei muito esse estudo, nessa aula que eu estou fazendo aqui hoje, nesse estudo, é um estudo da Ascras, que é uma meta-análise. Eles fizeram uma avaliação, né, foram três grandes estudos que avaliaram incidências e casos de infecção após cirurgia refrativa. O primeiro estudo que eles fizeram foi em 2001. Nesse ano, os membros da Sociedade, né, Americana de Cirurgia Refrativa, foram 56 oftalmologistas que referiram 116 infecções após 338.550 procedimentos de cirurgia refrativa. Isso dava uma incidência de uma infecção a cada 2.919 procedimentos. Aí, esse outro estudo, em 2004, foram 46 cirurgiões que referiram 48 infecções após 102.300 cirurgias refrativas, o que dava uma incidência de uma infecção a cada 2.131 procedimentos. E em 2008, foram relatadas 19 infecções por 14 cirurgiões que realizaram 20.941 procedimentos. Isso dava uma incidência de uma infecção a cada 1.102 procedimentos, né, sendo que esse estudo foi conduzido em 2008, mas são cirurgias realizadas em 2007. Então, essa é uma meta-análise da ASCRE sobre a ceratite após cirurgia refrativa. A maior parte do meu estudo eu me baseei nesse artigo. Então, com relação ao tempo de apresentação, né? Nos três estudos de 2001, 2004 e 2008, a primeira semana a incidência foi maior na primeira semana de cirurgia refrativa, certo? E os agentes etiológicos encontrados são os mais comuns, são os grãos positivos, entre eles o Staphylococcus aureus, o Staphylococcus resistente à meticilina, os MARSA, que a gente chama. Os MARSA, eles foram muito associados no momento em algum momento, né, da história aos profissionais de saúde e outros expostos a ambientes hospitalares, a asilos, que poderiam aumentar a chance da infecção pelos MARSA. Também, dentro dos gram-positivos, Streptococcus pneumoniae e Streptoviridans. O menos comum são as micobactérias atípicas, a nocardia e os fungos. Isso aqui é na Academia Americana. Aqui no nosso artigo, né, nos três estudos, uma coisa para a gente chamar a atenção é que os estudos de 2004, 2001 não avaliaram a incidência de MARSA, tá? No ano de 2001, o mais frequente foram as micobactérias atípicas. No ano de 2004, os mais frequentes foram os estafilococos. E no ano de 2008, o mais frequente foram os MARSA, que não foram avaliados nesses dois outros estudos. Agora, com relação à técnica. A ceratite infecciosa, ela pode acontecer tanto no PRK, né, que é a ablação de superfície, quanto no LASIK. Mas ela é mais comum no PRK. Por quê?
Quando a gente faz o PRK, a gente faz a remoção do epitélio, esse epitélio demora aí em torno de 3 a 5 dias para formar, né, a repitelização. E esse período é o período justamente de maior risco de infecção, porque existe uma exposição do estroma, uso de uma lente de contato nesse período, uso de administração de gotas de corticoides, né? Esses corticoides diminuem, aumentam a oportunidade da flora bacteriana palpebral ter acesso ao estroma, e isso aumenta a chance de ceratite infecciosa. No PRK, então, tem esse defeito, né? Que pode levar até 3, 5 dias para cicatrizar. Existe um desconforto, né, pós-operatório que é comum, e isso muitas vezes dificulta o paciente de distinguir o que é a dor da cirurgia da dor anormal da infecção, certo? Por isso que isso também aumenta o risco, entendeu? É o que eu falei anteriormente. Tanto no ASCRS quanto no estudo falam a mesma coisa. Já no LASIK, você vai ter principalmente o aumento da dor e a diminuição da visão, né, no LASIK. Os primeiros dias de cirurgia, a gente já tem um resultado visual satisfatório, e aí esse paciente vai ter uma diminuição da visão, né? E o que acontece? Como existe uma ruptura dos nervos durante a criação do retalho, do flap, né, a sensibilidade da córnea pode estar reduzida, o que pode diminuir, né, a sensação de dor no paciente. Geralmente ele vai ter uma vermelhidão, uma fotofobia e essa baixa acuidade visual. E a infecção no LASIK, ela pode ser confundida com o DLK, que eu vou explicar aqui agora, né? O DLK, geralmente uma reação inflamatória estéril, não específica. Ela geralmente é visível em torno de 24 horas após a cirurgia, então é bem mais precoce. A ceratite infecciosa já é em torno de 2 a 3 dias após a cirurgia. O DLK geralmente começa na periferia do retalho. A ceratite infecciosa, ela gera uma reação inflamatória mais focal, mas ela não se limita a essa interface, ela pode ter um infiltrado tanto acima quanto abaixo. A inflamação do DLK é mais intensa na periferia e vai diminuindo em relação ao centro. Na ceratite infecciosa pode haver até uma reação de câmara anterior, que pode ajudar a diferenciar. E no DLK, essa reação inflamatória, ela é difusamente distribuída, mas ela é confinada à interface do retalho. Ela não vai se estender além dessas bordas. E na ceratite infecciosa, ela pode se estender e até os limites, né, além dos limites do retalho. Aí aqui mostrando, né, a gente tem uma classificação aqui de DLK, né, o DLK mostrando que ela fica mais aqui na interface, e a ceratite infecciosa tem esse infiltrado aí, aqui. Ainda aqui nessa diferenciação, ó, mostrando que o DLK, ele geralmente fica restrito aqui, no flap, e a ceratite infecciosa, ela tem esse infiltrado que pode ir além do flap, né, tanto no estroma, né, anterior quanto para o estroma posterior. E aqui esse quadro comparativo foi o que eu acabei de falar, né, que também na outra bibliografia da meta-análise, e aqui a Academia Americana reforça essa diferença. No LASIK, quando a infecção acontece dentro da interface, isso pode gerar um melting do retalho, um astigmatismo irregular grave, e a cicatrização da córnea pode exigir até um transplante de córnea por deixar uma opacidade residual, né? Uma opacidade na córnea. Se houver suspeita de infecção no LASIK, o retalho deve ser levantado e a interface deve ser cultivada e irrigada com antibióticos. Isso foi dito na Academia Americana e foi reforçado aqui, vou falar mais para frente, né, nesse estudo da meta-análise. Com relação à profilaxia, no pré-operatório a gente deve sempre examinar muito bem as margens palpebrais, tratar a blefarite. Existe uma minoria de cirurgiões que recomenda a cirurgia monocular, né? Ou seja, você faz a cirurgia toda num olho, troca todo o material e faz a cirurgia no outro olho. Alguns cirurgiões indicam isso, mas é uma minoria.
E, né, o que é óbvio, né, campos e luvas estéreis, máscara, touca do cirurgião e do assistente, né, se for um ou dois. A solução de iodo povidona, né, como é usado na cirurgia de catarata. E outra, né, e uma outra observação que eles colocaram é que as infecções por micobactérias atípicas têm sido associadas ao uso de água não estéril para limpar os instrumentos ou ao uso de gelo durante a cirurgia refrativa, né, o que não é recomendado. A gente deve esterilizar todos os fluidos que forem ser utilizados na cirurgia e na esterilização dos materiais. Na recomendação pós-operatória, né, o paciente deve evitar a exposição de água contaminada, então a gente deve falar para o paciente para ele não nadar em piscina, no mar, lagoa, para ele ter contato na hora do banho, né, cuidados com animal de estimação, no ambiente de trabalho contaminado com poeira também. Essa cicatrização do epitélio pode reduzir, né, o risco de desenvolver a infecção pós-LASIK. Também, né, o paciente deve usar antibiótico terapia adequada, higienizar a mão e usar os colírios, higiene palpebral e, claro, fazer consultas periódicas para a gente poder diagnosticar precocemente e poder tratar. Existem dois tipos de apresentação. Uma apresentação que eles chamam de early onset, que é a apresentação precoce. Essa apresentação geralmente nas primeiras 2 semanas a 10 dias após a cirurgia. Ela, a grande maioria das vezes, é por bactérias gram-positivas, como Staphylo e Strepto, e é raro ter infecção com gram-negativos. A apresentação tardia, ou late onset, quando é a partir de 2 semanas, mas isso pode ocorrer até 3 meses após a cirurgia. Geralmente são micro-organismos oportunistas, principalmente nocardia, fungos e micobactérias atípicas, né, como mostrou nos estudos de 2001, principal que eles encontraram foram as micobactérias. Esse estudo aqui, eles mostrou que os gram-positivos eles eram mais propensos a apresentar dentro do período de 7 dias e as micobactérias quando era além de 10 dias após a cirurgia. A Academia Americana, ela recomenda, né, com relação ao manejo, que a gente deve iniciar um tratamento empírico imediatamente após a identificação, com base na hipótese diagnóstica, né, com relação ao período de instalação. Mas a gente deve também fazer a realização, né, de coleta do material para a coloração, né, de grã, cultura e dos meios apropriados. Quando é menos de 10 dias de cirurgias, a gente vai suspeitar principalmente de gram-positivos. A gente vai utilizar, então, vancomicina fortificada e tobramicina. Vou mostrar para vocês como que a Ascras recomenda esse tratamento. Ou uma fluoroquinolona de 4ª geração e cefazolina 50 mg por ml. Quando é acima de 10 dias de cirurgia, a gente vai suspeitar principalmente de micobactérias atípicas e fungos. Nas micobactérias, a gente vai utilizar claritromicina, tópica e oral, e amikacina. E para fungos filamentosos, anatamicina e anfotericina. O voriconazol ele pode ser usado também quando a gente tem suspeita de levedura e fungos filamentosos e frequentemente suplementado com comprimidos de voriconazol. Agora, a recomendação da Astras. A Astras, ele recomenda, quando é o LASIK, a gente deve sempre levantar o retalho, raspar e cultivar em todos os casos suspeitos, selecionar nos meios de cultura, incluindo água-sangue, água-chocolate, água-saburro e o tiglicolato. Quando após 2 semanas, além disso, a gente deve fazer uma investigação também para micobactérias atípicas, usando água Lowenstein-Janssen, ou esse Middlebrook, para poder identificar melhor esses patógenos. No momento da cultura, também a gente deve raspar o infiltrado e realizar a coloração de grãs e o Nielsen para descartar micro-organismos como as micobactérias, nocardia, né, que são mais comuns do início tardio. E nos casos que as culturas são negativas e a infecção continua a progredir, a gente deve lançar a mão de outras medidas, né? Fazer a biópsia de córnea, reação em cadeia polimerase.
Essa aqui é só para a gente relembrar, né? Porque vocês falaram da aula do Fabrício e eu já assisti às aulas dele. Ele fala muito dos meios de cultura. Eu fui bem objetiva aqui para a gente relembrar um pouquinho como é que faz essa coleta, né? O exame citológico básico, ele tem alguma, né? Ele tem, já vem o kit prontinho assim. Ele tem 3 lâminas para coloração, o GRAM, acridine orange e o Gienza, 3 placas para cultura, agar-sangue, agar-saborro e o agar-chocolate, 2 tubos para o tioglicolato e um frasco para solução para pesquisa de acantameba. As colorações. O GRAM vai diferenciar o GRAM positivo do GRAM negativo, o acridine orange para avaliação de fungos, o Gienza, geralmente é para identificação de acantameba, e o Zion-Nielsen, né, que a gente vai lançar a mão quando a infecção é tardia, para Mycobacterium e Inocardia. Com relação aos meios de cultura, o agar-sangue ele vai identificar a maior parte dos micro-organismos, principalmente os gram-positivos, que são o Staphylo strepto. O agar-chocolate vai identificar outros menos comuns, como hemófilos, Neisseria e Moraxella. E o agar-saburro mas identifica melhor os fungos, sejam eles as leveduras ou filamentosos. E o tioglicolato, ele vai avaliar principalmente a presença de bactérias anaeróbicas. Lembrando aqui, gente, que esse kit a gente deve deixar eles fora da geladeira 30 minutos antes da coleta, porque a temperatura fria pode inibir o crescimento do micro-organismo que a gente tiver aqui. Então, toda vez que a gente tiver um paciente com essa suspeita, a gente tem que ter o kit, mas ele tem que ficar meia hora fora da geladeira, porque ele gelado pode comprometer o crescimento, né, do micro-organismo que a gente está investigando. A Academia Americana, ela fala que se a infecção não responder ao tratamento no LASIK, a gente deve fazer uma amputação do retalho, né, para melhorar a penetração antibacteriana, antimicrobiana. A gente geralmente vai usar as fluoroquinolonas de 4ª geração, o GAT-fluoxacino, o moxifloxacino, que eles são muito bons, mas geralmente em monoterapia eles podem não ser suficientes. E a infecção do retalho com a zika, ele pode acontecer após uma erosão recorrente, como eu mostrei na foto, na primeira foto, né? A foto da capa mesmo era por uma infecção, uma erosão recorrente. A Ascras, ela fala que a gente tem que levantar o flap, né? Então, assim que a gente identificou, né? No caso do LASIK, a gente tem que levantar o flap e fazer uma lavagem do leito com vancomicina fortificada nos casos de ceratite de início precoce. E se for tardio, essa lavagem tem que ser com amicacina fortificada ou cloritromicina ou azitromicina. Com relação à recomendação da Ascras, a ceratite de início precoce, ela deve ter uma dose de ataque, né, com a fluoroquinolona, a gente geralmente vai usar a GAT-fluoxacino ou moxifloxacino. Você vai pingar uma gota a cada 5 minutos, 3 doses, então, né, 3 gotinhas, né, a cada 5 minutos. Depois você vai pingar de meia em meia hora. Só que nesse meia hora você vai pingar, por exemplo, a moxifloxacina, meia hora, vai colocar meia hora vancomicina a cada 30 minutos, você vai intercalando de meia em meia hora esses 2 tipos de antimicrobianos. Quando tem, né, como isso aqui eles orientaram usar a vancomicina justamente porque em 2008 teve esse aumento da incidência de MARSA nas ceratites. E eles defendem também o uso de doxiciclina oral 2 vezes ao dia para inibir a produção de colagenase e interromper o uso de corticosteroide de forma rápida, né? Então, a gente geralmente passa aquele corticoide, né, com a, né, remoção gradual, mas eles orientam tirar de forma brusca, porque esse corticoide pode estar justamente permitindo a proliferação bacteriana. Com relação à ceratite de início tardio, essa dose de ataque é a mesma coisa, só que ela vai intercalar com a amicacina. Eles também orientam a doxiciclina oral e remover os corticoides. E a terapia alternativa da ceratite de início tardio, que vai
abranger as micobactérias e vai incluir a claritromicina e a azitromicina. E esse tratamento não inclui as infecções fúngicas, virais ou amebianas, né? E todo esse tratamento ele deve ser modificado com base no resultado da cultura, que demora um tempo para ficar pronto, né? Então, assim que você recebe o resultado da cultura, você deve trocar, né, adaptar melhor o tratamento para você direcionar melhor a antibiótico terapia. Aqui com relação aos dados, né? A meta-análise, eles, né, nessa época do estudo, eles viram que 51% das ablações eram feitas com Lasik com microcerátomo, 29% era feita com Lasik com fento segundo e 20% era feito com PRK. As infecções após a refrativa era 2 vezes mais comum no PRK do que no microcerátomo, 6 vezes mais comum no PRK do que com laser de fento segundo e 2,4 vezes mais comum no microcerátomo em relação ao laser de fento segundo, de maneira que a infecção ela é mais comum no PRK, depois ela é mais comum no Lasik com microcerátomo, para depois ser menos frequente de todos no Lasik com fento segundo, certo? Então, gente, para a gente concluir, né, a ceratite infecciosa, ela é uma complicação potencialmente devastadora na cirurgia refrativa, né, um caso grave. Os resultados da cultura vão revelar as bactérias gram-positivas como os mais comuns. A ceratite pode apresentar até meses após a cirurgia, e o diagnóstico errôneo na apresentação inicial pode resultar em perda significativa da visão, principalmente se a gente confunde com DLK. A profilaxia antibiótica para a Lasik deve enfatizar a necessidade de fornecer cobertura de amplo espectro, com ênfase nos gram-positivos, igual eu falei, que são os mais comuns. Apesar do uso de antibiótico profilático, né, a gente deve, os pacientes com ceratite provavelmente podem estar infectados com o estáfilo, incluindo o estáfilo, né, meticilina resistente, que são os MRSA. E um alto grau de suspeição deve ser considerado, e a elevação do retalho, a cultura deve ser realizada em todos os olhos que têm uma suspeita de ceratite infecciosa após uma cirurgia refrativa realizada com Lasik, tá certo? Essas são as minhas referências, tá bom? E é isso, muito obrigada.